Capítulo 983, Julgamento de Sangue 1. Balcor trabalhava na escuridão total para que pudesse estudar as menores imperfeições em seus construtos e como seu estado de espírito afetava suas propriedades. Deus era uma mulher adorável em seus 30 e poucos anos, com cerca de 1,62 metros de altura, cabelos castanhos escuros na altura dos ombros e olhos castanhos profundos. O vestido de linho branco que ela usava enfatizava sua pele bronzeada típica do povo do deserto. Malditos mercadores! Passei uma vida inteira escondido e eles arruinaram tudo em questão de segundos. Eu juro, da próxima vez que eles vierem aqui eu vou primeiro. Eu não acho que os mercadores tenham culpa. Eles são leais ao Overlord Salark e eles não espalhariam o seu segredo assim. Eus o interrompeu. Em segundo lugar, é o mesmo cara da última vez, mas ele trouxe uma amiga junto. Amiga. Balcor estava pasmo e incrédulo. Alguém como Manoar não tem amigos, muito menos namorada. Traga-me até eles, querida. Manoar e Girne esperavam em silêncio no meio da aldeia, cercados por guardas armados prontos para atacar no momento em que os invasores tentassem algo engraçado. Eles não eram realmente uma ameaça para seus convidados indesejados, mas Girne respeitava sua bravura e lealdade. Ao contrário de Manoar, que sempre usava sua túnica de professor, Girne estava coberta da cabeça aos pés por uma das roupas de viajante características do deserto que deixavam apenas suas mãos e olhos expostos. O turbante escondia seus cabelos loiros, um chale cobria seu rosto e a maquiagem fazia sua pele parecer bronze. Não havia como esconder seus olhos azul safira que chamavam muita atenção por serem uma raridade para os solistas. Balcor olhou para eles com visão da vida e ficou impressionado com o fato de que a recém-chegada era tão magicamente fraca quanto seu equipamento era excelente. Ele os conduziu a uma tenda onde poderiam conversar em particular, oferecendo-lhes lugares e chá quente enquanto aguardavam uma explicação. Eu não vou medir palavras com você. Girne removeu seu capacete, revelando sua origem estrangeira. Não gosto de você nem esqueci todas as tragédias que você me fez passar, mas não posso condenar seus métodos. Se eu tivesse seus talentos, no seu lugar eu teria feito muito pior. Não me importa o que você pensa. Diga-me por que está aqui e como convenceu Manoar a trazê-la junto. A estranha relação entre os dois despertou a curiosidade de Balcor. Manoar ainda não tinha contado nenhuma piada estúpida, dito algo inapropriado ou agido como se fosse o dono do lugar. Pelo contrário, ele estava sentado ereto enquanto bebia seu chá, abrindo a boca apenas para dizer por favor e obrigado a Deus. Balcor mal conseguia reconhecer o Deus da cura no homem à sua frente, o que o fez se perguntar que tipo de pessoa poderia ter sucesso onde até Salark havia falhado em seu encontro anterior. Estou aqui porque nossos interesses se alinham. Você tem uma vingança contra os escalões superiores do reino de Grifon e eu também. Meus inimigos não hesitam em usar truques dissimulados para conseguir o que querem e para piorar as coisas, eles têm a lei em seus lados. O que me deixa com poucas opções e sem a liberdade de ser exigente com meus aliados. Quanto a Manoar, devo agradecê-lo por mostrar a ele a importância de um bom equipamento. Ele não quer sofrer mais derrotas. A palavra derrota fez Manoar engasgar com o chá. E eu preciso da ajuda dele para garantir que meu plano corra sem problemas. Um plano que requer a sua ajuda também. Girne então explicou quais eram suas intenções e como ela planejava usar a guerra em andamento com os mortos-vivos como uma cobertura para sua operação. Balcor era um homem inteligente. Não importava que mentira ela pudesse inventar, ele entenderia a verdade no momento em que seu plano entrasse em ação. Deixe-me ver se entendi. Balcor disse. Você quer explorar a mim e aos tribunais de mortos-vivos para sua agenda, colocando a culpa em nós para manter sua posição social. Por que eu deveria ajudá-la e por que você precisa de um aleijante em vez de um veneno mortal? Porque eu sei os detalhes do seu acordo com o Overlord Salark. Você não pode colocar os pés ou mesmo enviar um lacaio dentro das fronteiras do reino, mas isso não o impede de ajudar um terceiro. Estou oferecendo a você a chance de pegar minha faca emprestada e fazer aqueles idiotas tremerem com seu nome novamente.
Quanto ao assassinato, isso significaria dar a eles uma saída fácil. Cada membro da corte perdeu pessoas suficientes para aprender como lidar com a dor. Se eu matasse seus herdeiros, eles simplesmente passariam o título para o próximo na linha de sucessão. Aleijá-los, em vez disso, significa dar esperança aos meus inimigos. Fazê-los perder tempo e recursos na busca de uma cura enquanto semeia a discórdia ao mesmo tempo. Girne fez uma pausa, deixando Balcor descobrir o resto sozinho. Você quer dividir cada família em duas facções. Uma que quer curar o herdeiro atual e a outra que quer substituí-los. Um plano brilhante de fato, ele disse. 2. Ela riu. Você é um otimista. Quanto mais candidatos uma família tiver, mais facções se formarão. Cada um deles buscará ajuda externa para promover sua própria agenda, deixando suas famílias abertas à traição. Em algum momento, eles estarão tão ocupados lidando com seus conflitos internos que serão incapazes de ficar de olho em mim. Esse é o momento em que vou atacar. Vou expor suas tramas e crimes uns contra os outros, fazendo suas famílias implodirem. No entanto, todo o meu planejamento é apenas ar quente, a menos que você me dê os meios para transformá-lo em realidade. Balcor olhou nos olhos de Eos, ouvindo seu apelo silencioso para recusar o negócio. Sua esposa era uma mulher doce e uma mãe. Ela não conseguia nem imaginar como Girne poderia ser tão cruel com crianças inocentes apenas para vingar sua própria filha. Eos havia tentado por anos convencer o marido a esquecer seu rancor. Ela entendeu que algumas coisas não podiam ser esquecidas, muito menos perdoadas. Tudo o que ela desejava era que seu marido pudesse finalmente fazer as pazes com seu passado e se concentrar no que eles construíram juntos. Se você quer minha ajuda, então você terá que aceitar minhas condições. Eu realmente não estou interessado em novas linhagens mágicas. Aqueles que eu realmente odeio fazem parte das chamadas famílias antigas. Eu quero que você adicione os seguintes nomes à sua lista de alvos. Balcor entregou a Girne um pedaço de papel contendo vários nomes. A maioria deles pertencia àqueles que se aliaram a Deiros para impedir a ascensão dos Ernas. Alguns deles permaneceram neutros, ou ela nunca tinha ouvido falar deles, e alguns eram seus aliados. Combinado, Girne ofereceu-lhe a mão e Balcor a apertou. Esta lista é realmente uma grande ajuda. Ao dar atenção especial a essas pessoas, Balcor será o suspeito mais plausível. Alienar alguns de meus aliados é um risco aceitável. Na batalha, os danos colaterais são inevitáveis. Depois que o assunto com Poria for resolvido, eu posso pedir aos reais para que Manoar os cure. Isso fortalecerá a lealdade em nossas fileiras e causará ainda mais desespero aos nossos inimigos. Ela pensou. Depois de voltar para casa, Girne não compartilhou essa parte de seu plano com ninguém, exceto sua prima Dita Mirok. Eles eram tão semelhantes que às vezes ela agia como dublê de corpo de Girne e as proezas de combate de Dita combinavam com as dela. Capítulo 984, Julgamento de Sangue 2. Girne deu à sua prima o papel especial com a caligrafia de Balcor, a lista de acertos e o veneno, confiando em seu julgamento sobre quando e como atacar. Quanto menos Girne soubesse, mais natural seria sua reação ao receber relatórios dos ataques, e a falta de um álibi de vez em quando era a pequena falha que seu disfarce precisava para ser perfeito. Valeron, capital do reino de Grifon, sala do trono, hoje. Esta não é a primeira vez que ouço acusações tão selvagens. A voz de Girne estava indignada. No entanto, isso nunca antes alguém se atreveu a jogá-los na minha cara bem na frente dos meus colegas e dos próprios reais. O Duque Nuragor caluniou meu nome e exijo justiça. Invoco o direito do julgamento de sangue. Se não fosse pela ordem de selar as bocas e os membros dos presentes, a sala teria ficado em alvoroço. O julgamento de sangue era um ritual antigo que datava de quando o reino de Grifon foi unificado e a maioria dos senhores feudais precisava de uma maneira de resolver rancores com seus vizinhos sem causar uma guerra civil. Valeron, o primeiro rei, proibiu os nobres de ter seus próprios exércitos, mas eles ainda tinham o direito de ter guardas pessoais. Cada lado designaria um campeão que lutaria até que o primeiro sangue fosse derramado ou o oponente se rendesse.
O ritual proibia o uso de qualquer tipo de magia, até mesmo magia para tarefas e artefatos. Permitia que famílias sem talento ou dinheiro tivessem um mago poderoso entre suas fileiras para se defender e também evitar baixas. Para evitar que um desafio desencadeasse outro, Valeron decretou que matar o oponente resultaria em uma derrota que, para emitir o julgamento de sangue, a parte ofendida teria que fornecer evidências sólidas do dano sofrido. Toda a corte testemunhou os eventos, colocando o rei e o duque Nuragor em uma situação difícil. O rei queria evitar que as coisas piorassem enquanto o duque não desejava colocar tanto em risco. Perder um julgamento de sangue significava não apenas ser forçado a se desculpar publicamente com o vencedor, mas também ser banido de todos os tipos de eventos sociais por um ano e pagar metade da renda anual da família como compensação. Tornar-se um pária social faria com que o perdedor permanecesse fora do circuito e fosse excluído das grandes reuniões. Isso prejudicaria tanto a riqueza quanto a influência do perdedor a longo prazo. Além disso, a coroa pagaria a penalidade adiantada, para que a parte derrotada não ficasse em dívida com o vencedor, mas com os reais. Não pagar uma dívida de jogo, na pior das hipóteses, incorreria em reprovação, enquanto não pagar o que era semelhante a imposto significava ter seus ativos apreendidos. Valeron havia planejado o julgamento de sangue para ser o mais desagradável possível, para que ninguém o invocasse sem uma boa razão. Quanto mais fundos fossem os bolsos de um nobre, menos inclinados eles estariam a colocar sua riqueza em jogo por um capricho. Archo-Ernas, as famílias Nuragor e Ernas são bens valiosos para o reino. A família do duque recentemente nos deu um grande mago. Tenho certeza que ele está disposto a se desculpar por sua grosseria. Se você estiver disposto a reconsiderar o desafio. Neron olhou feio para Nuragor enquanto tentava resolver o problema pacificamente. O duque Nuragor não desejava pedir perdão a Girne e não tinha medo de perder algum dinheiro. Ele estava com medo de perder uma porrada de dinheiro. Para adicionar insulto à injúria, o ritual exigia que o perdedor tivesse que se ajoelhar. Entre o golpe que sua carteira e sua reputação o levariam em caso de derrota, ele não podia se dar ao luxo de apostar várias gerações de trabalho duro por algo tão trivial quanto o orgulho. A situação do Ernas era completamente diferente. Mesmo se perdessem, Girne ainda seria um arconte, Orion ainda seria um dos melhores forjadores reais e nenhuma das carreiras de seus filhos seria prejudicada. Além de ser o herdeiro da casa Ernas, Cunei não tinha carreira enquanto Tulion era a ovelha negra da família. Glória já estava arruinada, Fria era apenas uma humilde mercenária e Kila era uma professora assistente. Se alguém como Manoar ainda pudesse manter seu lugar depois de cometer incontáveis crimes e erros sociais, o mundo acadêmico nem levantaria uma sobrancelha para algo como um julgamento de sangue perdido, desde que ela produzisse resultados. Calion, em vez disso, era o herdeiro e o único mago da casa Nuragor. Tornar-se um pária social prejudicaria suas chances de um bom casamento, ao passo que perder o dinheiro o forçaria a colocar sua carreira mágica em espera. Para não compartilhar seus méritos com ninguém, Calion não trabalhava para nenhuma instituição e usava para suas missões grupos mercenários que aceitavam um acordo de sigilo em troca de uma grande soma. Essa estratégia permitiu que ele conquistasse méritos rapidamente, mas também tornou Calion dependente da riqueza da família para fundar sua pesquisa mágica e os trabalhos que desempenhava para a associação. Palavras são baratas, Vossa Majestade. Girne respondeu antes que o duque pudesse engolir seu orgulho e se desculpar. Aceitar desculpas vazias depois de ser publicamente acusado de agressão e assassinato seria como admitir que ele está certo. As palavras de um homem poderoso têm peso, portanto, também devem ter consequências. Como sou a parte ofendida, também serei o campeão dos Ernas. Você também tem coragem de se defender por conta própria, querido duque. O duque Nuragor amaldiçoou sua boca grande uma última vez e começou a pensar em como explorar a bravata de Archo-Ernas. Exigir que o julgamento de sangue ocorresse agora e revelar a identidade de seu campeão seria uma jogada perfeita na história de um bardo, mas isso é realidade.
A raiva legítima não dá a ela nenhuma habilidade especial e ela ainda é uma mulher baixa de meia idade. Sem as maravilhas mágicas que seu marido oferece a ela, Girne não é nem a metade da lutadora que ela normalmente é. Talvez isso seja realmente uma bênção disfarçada. Com todo o dinheiro que vou receber do seu grão-ducado e do apoio de Deiros, minhas terras irão se desenvolver dramaticamente. Ele pensou. Vossa Majestade, estou mal preparado para este desafio inesperado. Duque Nuragor disse. Sou forçado a pedir sua ajuda para entrar em contato com meu campeão escolhido, Lord Ifra von Irene. Girne estremeceu ao ouvir esse nome. Pertencia a um dos deputados de seu marido que havia deixado a guarda do cavaleiro porque seu amor pelo dinheiro superava o de seu próprio país. Ele era um homem jovem e talentoso que depois de se tornar mercenário havia realizado muitos grandes feitos e acumulado muitos méritos que ele havia convertido no título de barão com suas terras anexadas. Depois que o rei aceitou, Lord Irei levou alguns segundos para passar por um portão e minutos para definir os termos de seu acordo com o Duque Nuragor. Girne usou esse tempo para se trocar e estudar seu oponente. Ifra von Irene era um homem de quase 30 anos, com cerca de 1,9 metros de altura, cabelo militar curto e preto como breu e olhos azul gelo. Tendo se alistado no exército aos 16 anos, ele tinha quase 15 anos de experiência em batalha e seu corpo ainda estava no auge. Cada músculo de seu corpo estava bem tonificado e treinado com a disciplina que Orion tinha enraizado em sua rotina diária. Girne agora estava vestindo uma blusa preta e uma calça azul clara. Com apenas 1,52 metros de altura, Girne parecia incrivelmente pequena e frágil em comparação com o recém-chegado. Continua no próximo vídeo.